Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 19 de janeiro, sexta-feira, aquele famoso sextou. A galera querendo o final de semana já começar ali naquele final de semana. E na verdade, a galera querendo que o mês de janeiro termine, porque nessa bolsa de valores, no mercado financeiro, o mês de janeiro está sendo uma água, né? Está sendo bem complicado para o nosso Ibovão da massa. Mas isso não é surpresa para a galera que me acompanha já há bastante tempo. Porque lá no dia 15, no dia 10, ali, 8 de dezembro, eu já havia falado que após o dia 20 de janeiro, né, e até ali o mês de 20 de dezembro até o fechamento ali de janeiro, nós teríamos ali uma baixa liquidez, né, a galera ainda tirando a nhaca ali do final de ano e tudo, depois tem carnaval, depois que as coisas começam a andar com mais velocidade. Então é momento de paciência, né, baixa liquidez no mundo todo. Ontem o nosso giro financeiro foi na casa de 20 bi também ali, então foi bem baixo, beleza? Então, muita cautela por essas questões aí, tá? O que eu vou trazer para vocês, que eu já deixei aqui separado, é a questão aqui da Câmara lá dos Estados Unidos aprovando, né, um projeto de lei para evitar a paralisação, né, do Congresso até março, né? Então, foi visto ali, depois que tivemos aquelas discussões lá atrás, né, no ano passado, sobre entre republicanos e democratas, né, em relação a uma possível paralisação do Congresso por falta de grana, tá? Então essa discussão já foi mencionada lá devido ao seguinte: subiu o teto de gasto. Só que a discussão era: não vamos aumentar o teto de gasto, baixem os gastos, certo? Mas a galera lá também não quer baixar os gastos, então acaba acontecendo esses problemas. Bom, um outro ponto é que nós tivemos aí, ó, o valor emprestado para os bancos, né, os bancos médios ali pelo Fed, né, o Fed faz os empréstimos ali emergenciais para alguns bancos, e esse valor subiu para 163 bilhões de dólares na semana, né, encerrado ali no dia 17, tá? Então, ele saltou de 14,5 bi na semana encerrada no dia 17 a 163 bilhões aí, segundo o relatório divulgado pela instituição, certo? E vindo, né, em paralelo a isso, o FMI já coloca um outro problema, né? Alertando sobre um risco, né, um risco imobiliário dos Estados Unidos que pode vir a desencadear uma reação em cadeia, né, pelos bancos médios, né? Então, vou ler aqui para vocês rapidinho. O órgão de supervisão dos Estados Unidos deve ser vigilante sobre o nível de aumento de inadimplência no setor imobiliário. Já vimos esse filme lá atrás, mas a galera lá tá o setor, né, já está um pouco mais calejado, tá? Esperamos isso, tá? Esperamos isso. Então, sem pânico, vamos avaliar ponto a ponto, tá? Então, FMI alertando sobre esse risco imobiliário devido à inadimplência do setor, que pode vir a desencadear um problema, né, nos bancos médios. E quando a gente olha os empréstimos emergenciais nos bancos médios subindo, né, dando um belo salto, isso é para deixar ali também no radar, tá bom? Bom, vamos olhar aqui agora como é que fechamos aí. Ásia e Oceania fechando sem uma direção única, né? Na verdade, nós tivemos basicamente na China tendo esse problema, porque olhando para o restante da Ásia, vem aí numa linha positiva nessa onda dos da Taiwan Semicondutores, né? Que é a maior empresa de chips do mundo, né? Então, pelo crescimento no seu rendimento, né? Ali nos seus resultados, isso vem impulsionando os setores ali na Ásia como um todo. A China, ela aguarda ainda alguns estímulos. Só que na China tivemos um simples problema. Foi o mesmo gatilho que eu tive lá atrás, antes do Covid, que foi o seguinte, só que ali a China inteira, né, ficou proibida de vender a descoberto. Então, na China, a bolsa caiu muito influenciada devido a uma corretora, né, que proibiu a venda a descoberto. Então, isso não cai muito bem na cabeça dos investidores e a galera começa a diminuir o risco, porque se não pode vender a descoberto, alguma merda tem, tá? Alguma merda tem. Então, só avaliem aí, botem também aí na caixinha ali no radar, beleza? Bom, Europa subindo aí, né, ampliando um pouco mais os seus ganhos que tivemos ontem. Isso muito impactado aquela questão do ruim é bom.
nós tivemos ali o varejo britânico caindo, né? Então, nós tivemos uma queda acima do esperado, mais do que estava esperado, pelo varejo. Opa, caiu aqui. Caiu mesmo, pelo varejo britânico, né? Então, teve uma queda aí de 3,2% em dezembro, antes de novembro de 2023, né? Então, ficou bem abaixo ali do esperado, que estava prevendo, na verdade, 1,1%. Um outro dado que saiu foi o PPI, né? A inflação ao produtor na Alemanha, né? Que também veio num decréscimo, né? Veio caindo aí 8,6% em dezembro. Então, esse ruim é bom, é interessante para a questão da taxa de juros lá na região, tanto no Reino Unido quanto pelo BCE, tá? Hoje, se eu não me engano, Christine Lagarde volta a falar lá em Davos, então, depois desses dados, vamos ver se surge mais alguma coisa, certo? Bom, olhando os futuros americanos, ampliando seus ganhos de ontem, mantendo-se em alta ali, S&P subindo, nós temos Nasdaq também subindo e Dow Jones também subindo, né? Então, isso também se torna interessante. Show? Olhando aqui o petróleo, WTI e Brent na casa dos 80 ali, né? Brent na casa dos 80, 79 dólares e 27 cents. E nós temos o WTI na casa ali dos 75 dólares, né? Então, ambos subindo. Índice DX está neutro ali, né? 0,17% de queda, ainda não está num direcional, né? Ontem o nosso doleta que chegou até mesmo figurar no campo positivo, depois veio perdendo um pouco mais de força após a ata do BCE, tá? Nós temos aqui os Treasuries americanos com rendimento negativo, ou seja, mostrando que tem hoje uma sexta-feira que pode ser a sexta da reversão, né? Então a gente teve uma semana aí de queda e essa sexta-feira pode ser aí que a gente tenha um pouco mais de ânimo pelas bolsas no mundo, né? Na verdade, a bolsa no mundo ontem já teve, né? Nosso Ibovão da Massa que veio na contramão num movimento muito clássico, né? Que eu vou explicar para vocês agora, beleza? Nosso Ibovão da Massa aí acabou cedendo 0,94%. Deixa eu só ajustar aqui para vocês o gráfico. Acabou cedendo 0,94%, perdendo aquela região dos 128 mil pontos, fechando aí em 127.300 pontos, né? Então, tem espaço para recuo, como eu falei, até esses 50% aqui da FIBO, né? De 123 mil pontos, encontrando aqui a média móvel de 200 períodos. Agora, se perder aqui, aí sim a gente pode voltar novamente, né? Ali para os 114 mil pontos, os 114 mil pontos, onde segurou bastante lá em outubro, tá? Então tem essa preocupação. Bom, deixa eu botar agora aqui o portfólio do Ibovespa, né? Nosso portfólio do Ibovespa, deixa eu voltar a telinha para cá. Como é que fechou? Nós tivemos aí, né, no Ibovão da Massa, uma queda praticamente completa, né? Nós só tivemos aqui no petróleo e gás, tirando o Petrobras, né? Tirando o Petrobras que caiu, nós tivemos 3R Petróleo subindo bem, né? 7,6% e Petro Recôncavo subindo 11,7%. Bem interessante, né? Olhando no materiais básicos, nós tivemos um movimento semelhante, né? Nós tivemos Vale subindo e nós tivemos seus pares Vale caindo e tivemos seus pares subindo, né? O que que isso quer dizer, Vini? Porque ontem nós tivemos o minério de ferro, né? O minério de ferro, a cotação se estabilizando. Nós tivemos o petróleo ganhando um pouco mais de força. Por que que Petrobras não subiu? Nós tivemos 3R Petróleo e Petro Recôncavo subindo, né? Prio também ali teve uma realização. Por que que nós tivemos esses movimentos das principais empresas caindo e outras, né, que são seus pares subindo, como o Usiminas subiu, Gerdau subiu, Semin subiu, ficou no 0 a 0 ali, né? Então, por que que essas empresas ficaram no campo positivo e os principais caíram? Esse é um movimento claro de retirada do capital estrangeiro, né? Então, assim, quando você investe, você está aqui no Brasil, investe lá fora, você não vai ficar fazendo stop picking de uma porrada de ativos. Lá tem muita empresa que você não tem nem dados suficientes para você poder analisar. Na verdade, dados tem, mas você não consegue fazer uma análise mais qualitativa sobre essas empresas. Você vai olhar logo o top 10 ali do S&P, por exemplo, né? Tu vai ver Apple, enfim, vai ver Microsoft, vai ver essas empresas que estão muito mais à vista, né? Ali fica mais fácil você fazer essa análise. Ou então você vai para o ETF.
né? Vai para o ETF, tanto da Nasdaq, do S&P, enfim, para errar menos, beleza? Agora, as empresas menores, né, basicamente, elas acabam não tendo tanta compra assim, né? Então, quando você vê o petróleo subindo, o setor que deveria subir, a principal caindo, assim como materiais básicos, olhando as metálicas, e o setor financeiro, que é um bloco, né, os nossos principais bancos, que tem um peso interessante no Ibovão da massa, eles caindo, a gente vê aí um movimento clássico, não estou falando que foi, mas um movimento clássico de retirada de capital estrangeiro da nossa bolsa. Lembrando que os estrangeiros compraram bastante aqui entre novembro e dezembro, tá? Então, ter realização de lucro nesse período não é nada ruim, tá? Olhando a nossa doleta aí que está ainda no viés negativo, eu falei para vocês ontem que deveria encaminhar ali, né, o dólar trabalhando entre 4,86 ali, né, 4,80 até os 4,96, né? Ontem bateu novamente ali nos 4,96, a força vendedora voltou a imperar e fechou basicamente no 0 a 0 ali, né? 0,18% de queda. Vini, mas se teve saída de estrangeiro, né, da bolsa, por que que o dólar caiu, né, e não subiu? Porque ninguém tomou tanto dólar assim. Você tem que olhar o dólar à vista, beleza? E fora também que é demarrador, né, galera? Bom, vamos olhar aqui agora algumas empresas, vou botar aqui para vocês, vamos botar Energisa. Deixa eu ver outra aqui para vocês. Vou botar Petro Recôncavo, né, que a galera achou bem interessante, a gente até já falou. A gente já mencionou ela ontem. Ontem não, né? Outros dias. E vamos botar aqui quem agora? Quem? Vamos botar. Vamos botar Ezetec. Ezetec. Certo? Bom, vamos falar de Energisa. Nunca analisei, então a gente vai ter aí a oportunidade de traçar os suportes e resistências, né? Então nós tivemos aí um suporte depois de uma bela pernada de alta, né? Vindo ali de 2015 até 2020, né? A Energisa depois ficou aí numa lateralização sem fim, né? Andando aí de lado. Quem já soltou pipa sabe o que é a pipa ficar dando de lado, né? Ficou nessa lateralização, depois rompeu essa máxima aqui, né, que é a máxima histórica de Energisa, e agora faz aí um recuo que é natural, tá? É um recuo natural. Olhando no mensal, a gente vê aí uma tendência ainda clara de alta, tá? Vamos olhar aqui no semanal como é que tá. Continua ali, o preço fechou abaixo da média móvel de 10 períodos, né? Tá fechado ainda acima da média móvel de 20, tem esse espaço para esse recuo. Se perder essa região aqui, ó, perdendo essa região aqui dos R$ 49,26, aí sim a gente pode ver Petro Recôncavo, Energisa, desculpa, vindo aí buscar os 45,86, tá? Então, mas olhando no geral, a gente vê aí um movimento ainda claro de topos e fundos ascendentes, tá bom? Topos e fundos ascendentes. Bom, vamos olhar aqui Petro Recôncavo, que ontem subiu seus 11,7%, né? Foi bem interessante, né? Então nós tivemos ali a Petro Recôncavo e a 3R Petróleo, né? Que lideraram a ponta dos ganhos ali no Ibovespa, né? Com uma proposta de combinação de negócios, né? Pela acionista da 3R. Então, as empresas possuem essa sinergia operacional muito clara, né? Principalmente na infraestrutura e nos ativos que eles desempenham um papel importante no negócio offshore. Então, isso acabou levando as duas empresas, né, para cima. Então, com esse movimento de ontem, a média móvel de 10 períodos de Petro Recôncavo já cruza a média móvel de 20 períodos para cima, né, depois de uma bela alta, mas segurou aqui, ó, nos R$ 23, né, basicamente aqui, 23,30. Foi segurado ali porque temos uma resistência,
aqui nessa região. Agora, ganhando essa região, tem espaço para vir para os R$ 29 aqui, nessa região de R$ 28,90 a R$ 29. Tá bem interessante. Olhando aqui a Exetec agora, né, para a gente andar aqui mais rapidinho, né? Olhando a Exetec caiu aí 2,7%, assim como a maioria das empresas na Bolsa, mas a gente está falando aí da empresa de construção, né? Então a Exetec acabou perdendo aí 2,75%, mais pressionado pela prévia operacional, né, do quarto trimestre de 2023, né? Desagradou um pouco os investidores, né, depois que viram os números da prévia operacional sobre a Exetec. Então, assim, mesmo com a queda da taxa de juros, tem a questão operacional. Não é somente, vai cair taxa de juros, então as empresas de construção civil vai aumentar, né, vai crescer ali, porque vai ampliar os negócios imobiliários, né? Tem que olhar os fundamentos, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui a prévia operacional da Exetec. Opa, falo sobre isso rapidamente e volto, tá? Exetec somou 300 milhões em VGV, né, que são as vendas gerais ali, né, valor geral de vendas, em 300 milhões de lançamentos no quarto trimestre de 2023, né, ante 85 milhões no terceiro TRI em lançamento. Segundo a prévia operacional divulgada há pouco pela empresa, o resultado representa uma forte alta frente ao terceiro trimestre, quando registrou 85 milhões. No ano, foram totalizados aí 887 milhões, né, de venda geral, de valor geral de vendas, né? A queda, né, frente ao mesmo período no ano anterior, está de 44,6%. Então, por isso que a gente teve aí a Exetec caindo e tendo essa paulada aí, caindo 2,75%. Então, aqui, ó, ela já está buscando, na verdade, voltar para os 14,32, que é o próximo piso de Exetec. Perdendo essa região, aí pode voltar aí para esse piso de 11,60. Show? Bom, vamos olhar aqui a agenda do dia agora. Eu tô me acostumando ainda ali. Bom, a agenda do dia tá IBCBR, né? Lagarde e dados dos Estados Unidos, né? O índice BCBR é a nossa prévia do PIB, então é importante a gente analisar. Se vier bom, a gente pode ter aquele respiro no nosso Ibovão da Massa, o Ibovespa voltando para cima, tá? Nós temos hoje também Christine Lagarde, que vai falar novamente lá em Davos, né? Então, depois desses dados, tanto da Alemanha quanto ali do Reino Unido, pode ser que venha alguma fala sobre taxa de juros. Vamos aguardar. O Banco Central abre as reuniões trimestrais para economistas para elaboração do relatório de inflação, né? Então vamos olhar aqui, ó, 9 horas da manhã, nós temos diretores ali, né? O Diogo da Política Monetária, Paulo Pichetti, Ações Internacionais, enfim, né? Fazendo a reunião trimestral do primeiro grupo de economistas, né? Então vem aqui depois, são as reuniões ali conforme está. Cadê? Elaboração do relatório de inflação. Vamos ver o que vai trazer aí de informação para a gente, tá? Nós tivemos hoje, né, lá na Alemanha, dirigente do BCE, Elizabeth, participando aí do painel de conferência no Instituto Direto, né, para o direito às finanças. Temos aqui lá na Suíça, painel do Fórum Econômico Global, Estados Unidos, índice de sentimento ao consumidor. Esse aqui faz preço também no mercado. Então, índice da Universidade de Michigan, né, o que é o índice de sentimento ao consumidor, vai sair meio-dia, né? Então, esse aqui tem informação interessante. Vendas de moradias usadas, sondas Baker-Hughes que não faz preço algum, tá? Agora, 15 horas, né, às 3 horas da tarde, nos Estados Unidos, o vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, participa do simpósio sobre inteligência artificial. Não tem nada a ver com política monetária, mas sempre podem vir a perguntar alguma coisa, tá? Até porque ontem, um dos fatores que fez a Bolsa ganhar um pouco mais de força lá fora foi simplesmente a fala do presidente do Fed de Atlanta, né, o Rafael Boschi, que reiterou a visão de que os juros só devem ser cortados no terceiro trimestre. Antes, a visão dele era no quarto trimestre. Então, ele antecipou para o terceiro trimestre. Então, isso já traz um pouco mais de alívio na cabeça dos investidores. Então, sempre que um membro do Fed for falar,
é sempre interessante a gente entender o que pode trazer sobre política monetária. Show? Bom, fiquem todos com Deus, muita atenção com o capital de vocês, né? Então, um belo final de semana e até segunda-feira com mais giro de mercado. Valeu!